Olá, paz e graça, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sentinelas da Teologia. E o vídeo de hoje estaremos abrindo as lições do segundo trimestre de 2021. Lições que falam a respeito dos dons espirituais e ministeriais. E como você já conhece, esse que vos fala, professor Daniel Venâncio, e o nosso nobre companheiro Anderson Velasco. A graça e a paz, sou o professor Anderson Velasco, que Deus abençoe a sua vida. E é com muita alegria e honra no coração que sempre estamos aqui trazendo comentários bíblicos das lições da Escola Bíblica Dominical, subsídio e também outros temas bíblicos, né, professor Daniel? Para que você seja edificado, você seja abençoado. Então fique conosco até o final deste vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe aquele like missionário e também ative o sininho de notificação para que você receba sempre as notificações dos nossos novos vídeos e o nome de Jesus seja glorificado. A aula de hoje falaremos sobre a lição 1, e deu dons aos homens. E hoje então nós queremos falar a respeito, de forma muito pormenorizada, a respeito dos dons. O que são os dons espirituais? É importante lembrar, né, professor Anderson, que os dons espirituais são dons da graça, concedidos pelo Espírito Santo com o objetivo de edificar a igreja. Isso nós temos que ficar bem claro para que não haja dúvida. Não, o dom não é por merecimento, o dom não é por tempo de fé, o dom não é por pessoas, né, piedosas, assim por diante. Não, os dons espirituais são dons da graça concedidos pelo Espírito Santo para edificação da igreja. E aqui nós queremos trazer algumas verdades a respeito dos dons espirituais. Primeira delas é que o dom espiritual ele tem como dimensão a vida do Senhor, ou seja, o senhorio do Senhor. Olha o que Pedro vai falar na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 10 e 11, com relação ao senhorio de Jesus na concessão, né, na distribuição dos dons. Pedro vai dizer assim: assim como cada um recebeu um dom, que o use para servir os outros, como administrador fiel da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. E a Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que se estamos usando os dons, devemos usar para a glória de Deus. Se estamos usando os dons, devemos usar visando o senhorio de Jesus Cristo. Então esta é uma lição imprescindível na vida do cristão, no uso dos dons. A segunda verdade que queremos trazer é que não podemos, por causa dos dons que recebemos, superestimar a piedade. Porque tem pessoas que acham que porque receberam dons, eles são super piedosos ou se tornaram super cristãos e estão acima de tudo e de todos. Paulo vai nos trazer, ou melhor, Paulo vai nos colocar no nosso devido lugar, quando ele escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 12,
E no versículo 3, olha o que Paulo vai nos falar. Por isso, Paulo vai dizer: pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deva ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que Paulo está dizendo aqui é que devemos reconhecer quem Deus nos fez para ser. Ou seja, Deus nos fez para ser alguma coisa. Então, Deus nos fez para ser o quê? Para sermos servos dele. Não para acharmos que somos super crentes e que não dependemos de ninguém, nem mesmo da graça do Senhor Jesus, porque agora temos os dons e achamos que já podemos estar acima de todo mundo. Não é assim, professor Anderson? Então, assim, temos que ter esse entendimento, né? Porque os dons não nos faz com que nós sejamos super crentes. E assim, você vai ver lá na lição 4, no trimestre passado, nós comentamos exatamente isso. Primeiro que os dons não são aptidões, não podemos confundir. Tem gente que o irmão tem o dom de cantar. Não, cantar, música, são aptidões. Quando falamos de dons, estamos falando de capacitações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para fazermos a obra de Deus para a glória de Deus. Então, o que são dons? Não é cantar, não. Dons são aqueles dons que estão relatados, listados, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, onde ele vai falar quais são esses dons. E esses dons, a Bíblia vai dizer que são muitos, mas lá no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios, ora os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O que Paulo está dizendo? Que existem muitos dons, mas esses dons, como disse o pastor Daniel, não são por merecimento, não são porque eu sou especial, eu não recebo dons porque eu sou mais santo, mais piedoso, oro mais, não. Esses dons, a Bíblia vai dizer que são concedidos pelo Espírito Santo, olha só, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, todos esses dons são distribuídos para cada membro da igreja, conforme lhe apraz. O que é isso? Conforme a vontade de Deus, conforme Deus quer. Não conforme eu quero, não é porque eu mereço. E como o Sr. Daniel disse, é por graça, dons da graça. Não são dons que são merecidos. Não é o que eu faça para merecê-los. O Espírito Santo, Deus, na sua soberania, no beneplácito da sua vontade, ele vai distribuir dons a cada um dos membros da igreja de Cristo. Não para que este membro seja melhor, seja mais visado, seja mais estimado, não. Mas sim para que cada um de nós desempenhe um papel de corpo para o serviço, o que Pedro disse. Se cada um usa o dom, seja a serviço do outro. Então, todos os dons concedidos aos membros da igreja, a nós, pelo Espírito Santo, é pela vontade dele, para a glória dele e para a edificação da igreja. Não há nada que eu faça para merecer dom, e Deus dá conforme a sua vontade, para que nós sejamos servos, instrumentos para a edificação dos outros. E é importante nós deixarmos claro que devemos reconhecer quem Deus nos fez para ser e não sermos o que Deus não quer que nós sejamos. Porque tem pessoas que cursam seminários porque acham bonito o fulano, o ciclano e o beltrano, quero ser igual, mas não tem a chamada para aquele ministério. Tem gente que quer ir para a missão, mas não tem a chamada para ir para a missão.
Tem gente que quer ser pregador, mas não tem a palavra do ensino, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. Ou seja, nós temos que entender quem Deus nos fez para ser e não querer ser o que nós não somos. Isso é uma coisa importante. E os dons, eles nos colocam no nosso devido lugar quando nós entendemos que aquele dom que Deus nos deu é para usar para a glória dele e não para usar ao nosso bel prazer. E esses dons demonstram o porquê que nós somos o corpo de Cristo. Porque Paulo vai dizer lá no capítulo 12, versículo 12 da primeira carta aos Coríntios, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito ao corpo de Cristo, a igreja. Então, esses dons é para colocar no nosso lugar, mostrando o quê? Que nós somos membros de um corpo. Então nós não podemos estar divididos desse corpo. Nós precisamos viver unidos, porque cada um tem um dom para edificar, cada um tem uma serventia. E aqui, por que ninguém tem todos os dons? Tanto que é para falar que ninguém, cada um tem o seu... Quem tinha, nós podemos dizer que tinha os dons, de repente os apóstolos. Mas por que hoje na igreja ninguém tem todos os dons? Para mostrar que nenhum de nós é independente do resto do corpo. Nenhum de nós pode dizer, não, eu não preciso. Não. Por isso que ninguém tem todos os dons. Porque cada um tem uma função, cada um tem um dom. Então eu preciso do professor Daniel, o professor Daniel precisa de mim. E como disse, eu tenho que me estar no lugar que Deus quis que eu estivesse. Se Deus quis que eu fosse boca, orelha, ou seja, dependente do dom que Deus me deu, eu tenho que ficar satisfeito e fazer com alegria aquilo que a vontade de Deus quis que eu, aonde eu estivesse e faça para a glória de Deus. E esta é mais uma verdade que nós queremos destacar, que ter um dom espiritual diferente não significa ser inferior ou melhor, pelo contrário, é para que haja uma completude. Perfeito. É para que todo mundo trabalhe de forma uniforme. E um dependa do outro. Entenda que um depende do outro no corpo de Cristo. E também nós podemos finalizar a questão da importância dos dons, é que os nossos dons não são atribuídos por nossa própria espiritualidade, mas de acordo com a soberania do Espírito Santo de Deus. É como o professor antes já falou. Paulo lá em Coríntios vai deixar bem claro que Deus concede dons a cada um, o Espírito Santo concede dons a cada um segundo a sua vontade. Não é porque nós somos mais espirituais, não é porque nós temos mais tempo de fé. Ninguém paga preço por isso, porque o preço já foi pago na cruz, para que nós, ou seja, o preço para que nós hoje pudéssemos receber esse dom do Espírito Santo foi pago por Cristo na cruz. Então não há, se alguém acha que está pagando o preço, orando, jejuando, para Deus, não. Oração e jejum é comunhão com Deus, alegria, não é para. Ou seja, o resultado dos dons não é soberba, a nossa vontade. Exato. Mas a vontade de Deus. Deus concede dons a cada um segundo a sua vontade, mediante a ação do Espírito Santo. E os dons, ele não gera soberba, ele gera humildade, porque nós entendemos que esse dom é para servir ao outro, e nós precisamos do dom que Deus deu ao outro, para que possamos ser edificados na obra de Deus. Então eu espero que você tenha sido abençoado através destas verdades que são imprescindíveis no uso dos dons. Nós temos que entender isso muito claro, irmãos. Os dons são atribuições da graça de Deus na vida do crente com o propósito de edificar a igreja do Senhor Jesus. E glorificar a Deus, né? Quando nós usamos o dom que Deus nos deu, nós não usamos para nós próprios, nós usamos para o corpo, para a igreja, para que o nome de Cristo seja glorificado através da obra que nós fizemos. Então, o dom não é para me promover, o dom não é para me fazer ficar conhecido, o dom não é para me fazer especial, o dom que Deus nos concede é para edificação do irmão, é para abençoar o próximo, é para edificar a fé do próximo. Então, se alguém pensa que vai receber dom para
ficar conhecido, famoso, ser mais poderoso, você nunca vai receber um dom de Deus, porque o dom que eu recebo, como disse Pedro novamente, é para servir ao próximo. Então o dom é serviço, não é glória. E novamente, esse dom jamais vai me exaltar, não. O dom vai manifestar o poder de Deus na minha vida e na igreja para que Deus seja glorificado. Se o dom não for usado para a glória de Deus, o dom está sendo usado de maneira equivocada. Mateus vai escrever no Sermão do Monte, no capítulo 7, a partir do versículo de 21, aonde Jesus vai dizer, as pessoas irão dizer, né, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, realizamos grandes coisas. Jesus vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, né, não vos conheço. Ou seja, pessoas que durante a sua vida usaram os dons que Deus deu de forma equivocada, ou seja, não foi para a glória de Deus. Então, o uso errado dos dons acarretará em problemas e sérios problemas para a vida daqueles que assim fizerem. E aqui deixa bem claro, pastor Daniel, que não é porque alguém tem dom que essa pessoa é salva. Muito claro aqui, ó, que o dom... Porque os dons são sem arrependimento. Exato, olha só. Tinham dons, e Jesus vai dizer explicitamente, lá no versículo 21, eu direi explicitamente a eles. Ou melhor, no versículo 22, não vos conheço. Eles vão dizer, profetizamos, expulsamos demônios, tinham dons, mas não eram salvos. Aí que tá, por que nós estamos ressaltando isso? Porque às vezes nós julgamos homens e mulheres de Deus pelo dom, mas o dom não caracteriza ninguém como salvo, né? Se essa pessoa estiver usando de maneira errada, já está mostrando que essa pessoa não tem uma nova natureza e o fruto que realmente mostra quem ele é, um salvo em Jesus Cristo. E a prova disso são os falsos profetas, né? Exato. Os anticristos, que a Bíblia vai chamar, pessoas que vêm com a aparência de cristãos, falam, realizam até mesmo milagres, né? Mas Deus nunca esteve de fato com eles, né? Então, que Deus abençoe vocês e que você possa divulgar este canal, porque nós temos ainda muitas coisas para fazer, né, Anderson? E precisamos que o nosso canal esteja um pouco mais robusto, inclusive para fazer transmissões ao vivo. Então, nos ajude divulgando este canal, compartilhando. Nós temos em média 250 inscritos. Se cada um desses 250 compartilhar com 3, ao final do mês nós alcançaremos a meta de 1000 inscritos e aí poderemos divulgar, trabalhar melhor os vídeos, inclusive com aulas ao vivo. E fique ligado, porque nas próximas lições nós vamos entrar mais profundo qual o propósito dos dons, qual a finalidade dos dons, e com certeza você vai ser abençoado pela palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe, a graça e a paz, e até o próximo vídeo do seu canal Sentinelas da Teologia.